Você trocaria uma carreira de juiz para assumir um cargo no Senado Federal? É sobre isso e muito mais que a gente vai falar hoje aqui no Tô no Senado. Mas antes, eu peço para você curtir essa entrevista, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, que ajuda muito o nosso trabalho. Eu sou o Sérgio e hoje a gente recebe uma presença aqui de um consultor aprovado no último concurso do Senado, que é o Lucas Castro. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Sérgio. Boa tarde para vocês, para todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. E pessoal, o Lucas, como eu falei no início do programa, ele era um servidor do judiciário, ocupava o cargo de juiz do trabalho, né, Lucas? De 2011 a 2023. Aí você vê uma carreira dedicada à magistratura e ele decidiu trocar pelo cargo de consultor do Senado. Olha que honra, hein, para o nosso senadão. Vamos começar, antes da tua trajetória, só esclarecendo essa questão da sua vida, essa mudança de um cargo de juiz para um cargo de consultor do Senado. É uma das perguntas que você mais responde, eu vi nas suas redes sociais. Conta para nossa audiência já de cara essa curiosidade. Exatamente. É a primeira pergunta que eu tenho que responder. Isso foi até um choque para a família também, para quem soube na época, porque não é comum essa mudança. O meu concurso já não era comum, né? Mas já passou a ser. Do meu concurso tem eu e tem o Marcelo Cavalli, que era juiz federal também. E ele deixou para ser consultor na área de direito penal. Só que a magistratura é aquela carreira que você sonha chegar e você sonha se aposentar por ali, né? E quando eu fiz o concurso também tinha essa pretensão. Só que você vai antes de tomar posse você romantiza muito, não só a magistratura como diversos cargos, Ministério Público, Defensoria Pública. E aí quando você chega lá você vê um excesso de demanda. Você vê que você tem uma rotina mais pesada. Tem certas coisas que te tiram O uma vida brilho no olhar. social, esse brilho no olhar. Aí você faz plantões, você tem muita sentença para fazer, você tem muita audiência para fazer. Então aquilo que antes era romantizado vira uma rotina exaustiva, né? Mas não é que seja um cargo ruim, pelo contrário. Eu gostava de ser magistrado, gostava de fazer sentenças, gostava de fazer algumas audiências. O excesso delas é que já prejudicava. Então, quando eu vi o edital de consultor do Senado, é um cargo muito bom, é um cargo que te permite ter outras atividades. A magistratura ela já tem diversas restrições, né? Até na área de concurso mesmo, o CNJ ele tem muitas restrições para magistrados. Então eu resolvi fazer esse concurso, saiu a aprovação e decidi vir aqui para o Senado e até agora não tenho nada do que reclamar, pelo contrário, gosto demais da carreira e do trabalho de consultor. Que legal, Lucas. O Lucas entrou em maio de 2023, certo? Entramos em maio de 2023. Agora, uma vez explicada essa curiosidade, vamos falar um pouco da tua origem. Conta para nossa audiência aqui do Tô no Senado da onde você é, né? Qual que é a tua formação acadêmica, deve ser direito, uma delas pelo menos, e como surgiram os concursos públicos na sua vida. Eu sou de Teresina, Piauí. Minha formação é em Direito, tenho mestrado em Direito Constitucional e estou fazendo doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. E concurso surgiu na minha vida, acho que até antes de fazer 18 anos. Eu estava na faculdade e já comecei a prestar alguns concursos. E o meu primeiro concurso foi escrivão de Polícia Civil no Piauí. No ano, a gente vai entregar a idade agora, né? Mas no ano 2000. Ano 2000 teve um concurso para agente, delegado e escrivão. E agente e escrivão naquela época era nível médio. Foi o último concurso que cobrava só o nível médio, então era o concurso que dava para fazer na época. O salário já era muito bom.
e resolvi fazer e fui aprovado. Fui escrivão de Polícia Civil em Teresina durante 3 anos e meio, 4 anos. E aí depois fui aprovado para auditor fiscal do trabalho. Aí começou minha militância na área trabalhista. Fui auditor fiscal do trabalho assim que saí da faculdade. E como gostei da área de direito do trabalho, resolvi direcionar meus estudos para a magistratura do trabalho. Era algo que quem entra na faculdade de direito sempre tem em mente essas carreiras, magistratura, Ministério Público, procuradorias. Tive um concurso de procurador do Estado que eu fui aprovado também, assim que estava terminando a faculdade. E foram basicamente esses concursos aí, até o concurso edital do Senado me tirar do pijama de novo. E Lucas, conta pra galera como que você fez para ter essa trajetória super bem sucedida no mundo dos concursos, né? 18 anos, já conseguiu sua aprovação, depois auditor do trabalho, famoso feliz no simples, né? Tipo, não, parece que é um mundo mágico, mas tem todo um estudo, né? Um esforço, abdicação para chegar a essas aprovações em concursos de alto nível. Conta pra gente como que era o teu dia a dia de estudos. Você se organizava de qual maneira nos seus estudos para o primeiro e para os concursos que vieram na sequência? Isso é curioso porque a preparação de concurso mudou muito, né? A minha preparação para o Senado ela foi totalmente diferente que a minha preparação para auditor fiscal do trabalho, minha preparação para escrivão de polícia. Hoje tem uma facilidade grande para você estudar, né? A concorrência talvez tenha aumentado, mas hoje nós temos centenas de ferramentas à disposição. Plataforma de questões, isso aí era inimaginável há 20 anos, né? Plataforma de questões que é obrigatório você estudar por elas e que te dá uma base, te dá um fundamento, especialmente para as provas objetivas, né? Livros, hoje você tem um Kindle que o livro está na sua mão ali assim que é lançado. Na época que eu comecei, o meu concurso de auditor fiscal do trabalho, eu lembro que eu estudei basicamente pelos livros do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino. E Também eles estudei com o livro deles, também do estudou com o Senado. livro deles, né? E o curioso, eles escreviam de tudo, constitucional, administrativo, direito do trabalho, eles tinham um livro também, direito tributário, para você ver como não tinha tanta opção. Os outros livros de direito tributário era mais um curso que não era voltado para o que as provas de concursos traziam, né? Essa questão da plataforma de questões, quando eu fiz para o auditor fiscal do trabalho, eu imprimia as provas e imprimia os gabaritos. Não tinha um site que fazia a modo do que concurso, por exemplo, né? Era uma preparação assim, basicamente artesanal. Até a apostila de banca de revista eu tive que ir atrás na época. O concurso de auditor fiscal do trabalho ele cobrou economia e sociologia do trabalho, algo que eu nunca tinha visto, então eu tive que correr Qual atrás. ano você fez o auditor? 2003. Eu fiz em 2010, também tinha essa Fez em disciplina, cobrava. 2010, né? 2010 o meu irmão foi aprovado nesse concurso. Então, até os editais anteriores era difícil de conseguir. Sabe? O concurso foi de 2003, o anterior foi em 94. Então estava tendo de 10 em 10 anos. Você não sabia se eles iam cobrar a mesma coisa. Diferente da magistratura do trabalho, por exemplo, que na época que eu fiz o concurso, eram concursos regionais, e era basicamente os mesmos editais. Você estava se preparando para todos os tribunais. Tinha 24 TRTs no país, então eles sempre estavam fazendo prova. Só que e o Senado também tem essa peculiaridade, né? Concursos de 10 em 10 anos. Então a gente não sabe quem é que vai organizar, a gente não sabe se vai ser no mesmo padrão do anterior. Só que hoje a gente tem um leque de opções muito grande para gente ir atrás disso. Tem gente que oferece mentoria, tem as plataformas de questões, tem os sites vendendo livros de qualquer coisa, tem PDF, a pessoa vai e já coloca no PDF o que você precisa.
Então, tem gente que acha que o concurso antigamente era mais fácil. Eu já tenho minhas dúvidas, né? Talvez fosse menos gente concorrendo, mas havia uma dificuldade grande para. Até jurisprudência, por exemplo. Hoje nós temos informativos para a gente. Quando eu fui aprovado para juiz do trabalho, o TST ainda não tinha informativo, né? A gente tinha que ir atrás das decisões do TST de forma manual, de forma artesanal lá no site. Não. Catando milho. Exatamente. Hoje não, hoje está o informativo ali mastigado para você, as decisões vinculantes, né? Então, eu acho que hoje, acho não, isso aí é fato, as ferramentas estão disponíveis aí, hoje está mais facilitado esse caminho, apesar de ter uma concorrência mais qualificada, né? Porque tem ferramenta para todo mundo. E como tem ferramenta para todo mundo em tudo que é canto, eu não posso deixar de falar da minha preferida, especificamente do Tô no Senado, que é a nossa parceira, que é o Gran Cursos, que é uma das maiores edtechs do Brasil, tem um corpo de professores super capacitado e experiente, e é parceira aqui do Tô no Senado. Vou deixar a descrição com desconto exclusivo do canal para vocês, na descrição desse vídeo, então o link do Gran Cursos, você pode entrar lá. Como o Lucas falou, tem a plataforma de resolução de questões. Você pode filtrar lá por disciplina, por concurso, por região e encontrar o material que você deseja, né, para o seu estudo ser um estudo com qualidade, com material de qualidade. Mas ainda que na época que você se preparou não houvesse materiais tão disponíveis, como você fazia para se planejar? Bom, você ia atrás desses materiais que você falou, né? Catava o milho ali para achar jurisprudência, pegava uma apostila lá para resolver questões, enfim. Mas como que você dedicava as horas e dividia as horas do seu dia? E você se planejava como para isso? Isso é curioso porque eu conto e ninguém acredita. Quando eu passei para auditor fiscal do trabalho, eu trabalhava na polícia. Eu ainda estava estudando na faculdade. A prova foi em dezembro de 2003. Eu me formei em fevereiro de 2004. E ainda estava fazendo estágio no Ministério Público Federal. Meu Deus. Então, O que você fazia da meia-noite às 6? eu acho que quanto menos tempo você tem, mais você valoriza, sabe? Então, o tempo que eu tinha, eu ficava na biblioteca da universidade, tinha uma estrutura muito boa, né? E o que que eu fazia? Ficava dissecando os livros do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, e resolvendo provas que eu imprimia. E lendo lei seca. Lendo lei seca era algo que eu não gostava de fazer, até às vezes negligenciava um pouco. Depois é que eu fui, até depois da prova de auditor, quando eu comecei para a magistratura, é que eu peguei mais lei seca como deveria fazer. Mas era basicamente isso, livros e as provas de concurso. Que não era já essa facilidade tão grande. Você acabou de falar como é que é a plataforma do GRAN. Tá tudo ali por região, por ano, por matéria. A gente não, eu tinha que imprimir uma prova, ver o que eu podia usar dali. Era artesanal mesmo. Aí me desculpa, do concurso do auditor do trabalho foi 2003. Quando que veio da magistratura? 2011, certo? Ou você 2011, foi, 2011 eu foi tomei, chamado? 2011 eu tomei posse. Em 2009 eu decidi que eu iria Estudar. estudar direcionado para a magistratura do trabalho. Então eu fiz 4 concursos em 2009 e em 2010. Né? Entendi. Em 3 eu perdi na segunda fase e no de Pernambuco eu fui aprovado. Você comentou aí de alguns anos no mundo dos concursos, alguns anos estudando para magistratura, estudou para auditor do trabalho, estudou também agora para consultor do Senado. Como que você fazia nesses períodos? São tempos árduos aí das pessoas, dos concurseiros. Como que você fazia para se manter motivado, para renovar a sua motivação dia a dia? Isso aí é mais complicado. Quando era para ser auditor fiscal é porque eu queria dar um salto remuneratório, né? Já de auditor para magistratura, a diferença salarial não era tão grande. Na verdade, era muito pequena na época que eu mudei. Depois ela aumentou um pouco. Aí já foi mais
por querer exercer o cargo mesmo, né? E agora já é diferente. Agora eu perdi financeiramente para vir para cá. Aí já é algo que você tem que estudar. Como é que você tem uma motivação para ganhar menos? Mas aí já era uma mudança de ares mesmo que eu queria. A carreira da magistratura do trabalho hoje ela está muito engessada. Você falou, eu fui 12 anos de juiz de trabalho, eu fui 12 anos de juiz de trabalho substituto. Eu não tinha nem perspectiva de virar juiz titular. Então, era outra coisa que desmotiva, né? Lá você já entra, você já está recebendo o salário que o antigo recebe, que quem já está há muito tempo na carreira recebe. A magistratura, ela tem, e até tem a proposta de emenda constitucional para adicionar o tempo de serviço, que criticam muito, que falam que é mais um penduricalho, mas eu acho que isso é necessário para a magistratura para ter essa motivação para você crescer na carreira lá, porque ela está muito engessada, a magistratura da União principalmente, juiz federal e juiz do trabalho. Uma curiosidade é que se eu estou aqui hoje falando contigo, e se eu entrei no Senado Federal, como eu entrei no penúltimo concurso, foi graças a um amigaço meu, um dos meus melhores amigos, que me inspirou. Outras entrevistas eu já falei sobre isso. E ele começou também no TJ, depois oficial de justiça, e hoje ele é juiz do trabalho, o Marcos. Um abraço, Marcos, se você assistir essa entrevista. Muito obrigado por me inspirar a entrar nesse mundo dos concursos. Bom, mas daí vamos lá. Você falou de várias aprovações. Você falou que teve tentativas também, outras, na magistratura. Teve reprovações e como você lidava com elas? Várias. Para cada aprovação aí deve ter tido umas 2 ou 3 reprovações, né? E eu acho que a reprovação ela vem para você tem que fazer um bom uso dela. Que a primeira coisa que eu fazia quando eu me dava mal na prova, qual foi a matéria que eu me dei mal aqui em prova objetiva? O que eu estou precisando estudar mais, eu vou me dedicar, me direcionar. Primeira prova da magistratura que eu fiz, eu passei na primeira fase e perdi na segunda, e foi um desastre minhas notas na segunda fase. Aí eu vi, olha, se quiser ser juiz, tem que aprofundar em direito civil. É juiz do trabalho, mas eles cobram muito direito civil. Vou ter que aprofundar em direito processual civil. Só com trabalho e processo do trabalho a gente não passa, não. Então, você vai direcionando isso aí, né? A prova de auditor fiscal do trabalho é curioso. Nesse ano que eu fiz, por que eu escolhi? Na verdade, eu não escolhi a carreira de auditor fiscal do trabalho, foi ela que me escolheu. Eu comecei a direcionar meu estudo para auditor fiscal da Previdência Social, que hoje unificou com a Receita Federal. Na época, foi dezembro de 2003. Um fim de semana teve a prova da Receita, um fim de semana teve a prova da Previdência e um fim de semana teve a prova de auditor fiscal do trabalho. Foi um mês de dezembro com 3 finais de semana com provas desses concursos que eram muito desejados. Um concurso que tinha um salário bom e que era de qualquer nível superior. Então isso movimentava o Brasil. E aí eu comecei a estudar para auditor da Previdência. Fui até estudar contabilidade. Por que eu fui estudar para Previdência? Porque estava tendo todo ano o concurso. Diferente de auditor fiscal do trabalho, que o último tinha sido 94. Aí eu sabia que o concurso ia sair e sabia que eles nomeavam logo. Era o que eu queria para mim. Era um concurso certo de sair, um concurso que nomeasse rapidamente. E aí saiu o concurso da Receita e saiu o concurso do Ministério do Trabalho. Como do Ministério do Trabalho era o último, o que eu coloquei na cabeça? Direciono para a Previdência. E na outra semana, a última semana, eu estudo Economia e Sociologia do Trabalho, que era o que não caía, e também ia ler a CLT, um pouco de Direito do Trabalho. E aí me preparei muito para a Previdência, não passei. Contabilidade realmente veio de um jeito que ela me tirou, não tinha formação em contabilidade, eu estava estudando por conta própria. E o do Ministério do Trabalho não, eu fui aprovado. É por isso que eu brinco, ele me escolheu, não estava
Eu não estava estudando para ele. E o da Receita Federal também, eu fiz para analista. E eu fiquei empatado com o último colocado. Eu perdi no terceiro critério de desempate, eu lembro até hoje. Empatamos no primeiro, empatamos no segundo. E no terceiro critério de desempate é que eu quase fui analista da Receita Federal também. Mas aí deu certo para o Ministério do Trabalho e aí me trouxe para essa área trabalhista que não me solta até hoje. Muito importante que você falou sobre aprender com as nossas reprovações, né? O que a gente pode tirar de proveito das reprovações? E justamente, coincidentemente, uma história aqui da minha reprovação para auditor do trabalho. Na época era a banca ESAF, e aí você tinha um mínimo por disciplina. Cada disciplina era um mínimo. E eu fiz uma boa prova. Eu adorei, assim, estudar para direito do trabalho e tudo mais. E aí, o meu calo na época era direito constitucional. Isso em 2010. E aí tinha que fazer no mínimo 4 de 10 questões dessa disciplina. E eu consegui acertar 2. Era muito ruim. E qual que foi a ação que eu adotei diante dessa reprovação? Me aprofundar no tema. Então eu estudava muito com PDF, às vezes videoaula, questões. Eu pensei, cara, essa aqui eu preciso, né, aumentar, levantar o sarrafo. E aí eu fui para o livro, que na época foi desses colegas que a gente comentou aqui, do Vicente Paulo e do Alexandrino, né? O Direito Constitucional Descomplicado, fazendo um jabá gratuito aqui para eles, mas que me salvou na época, porque foi aquele aprofundamento que eu precisava e eu encontrei nessa fonte de estudo. Foi muito bacana e aí depois melhorei nessa disciplina e passou a ser um prazer assim responder questões de constitucional. Mas aí você está lá como juiz do trabalho e surge o Senado Federal no seu caminho, o concurso do Senado. Você já comentou que era algo, uma carreira que te atrai mais, mas alguém chegou e te falou, assim, alguém da sua família, algum amigo, ei, saiu lá o edital do Senado, dá uma olhadinha lá, como que chegou e como que você se preparou então para o Senado? Eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu tenho. Esse concurso do Senado ele não ele não tem uma publicidade grande para ele. O concurso do Senado quem está aqui no Distrito Federal parece que sonha com ele, mas quem está no restante do país nem lembra que existe. Eu não sei se o teu concurso já tinha prova em todas as capitais. O meu já teve. O teu já teve, né? Foi em 2012. O anterior, eu acho que já anterior, a prova foi só em Brasília, né? Isso já afastava. O fato de você ter que morar no Distrito Federal não é todo mundo que quer vir morar aqui. E aí eu conversando com... Eu tenho um tio aqui, que ele dá aula também, ele já teve até cursinho. E aí ele me falou, olha, vai sair o concurso de advogado do Senado. Ele não falou que ia ter um concurso geral do Senado. Vai ter um concurso de advogado do Senado, tu deveria fazer, tu vai poder advogar também, é um concurso muito bom, é um salário praticamente igual ao teu. E aí eu fiquei, poxa, mas nessa altura do campeonato você voltar a estudar de novo e tal. E não comecei a estudar. Isso foi o concurso em 2022, eu acho que foi no início de 2022 ele me falou isso. E aí eu não comecei a estudar. Mas aí veio a conversa forte que ia ter um concurso não só para advogado, ia ter para todas as áreas do Senado. E ele tinha me falado da consultoria também, mas ele não sabia se ia ter o concurso. Ele sabia que era certo o da advocacia. Quando saiu o edital, tinha 4 vagas, eu acho que para advogado, e uma vaga para consultoria, e era exatamente a vaga de direito do trabalho. E era um edital menor do que o de advogado. O de advogado ia ter muita matéria que há muito tempo eu não estudava. Então eu resolvi fazer o de consultor, que é a minha área. Eu não estava estudando direcionado para concurso, mas por conta da minha profissão eu lia direito do trabalho todo dia, eu lia processo do trabalho todo dia. A magistratura me ajudou demais na segunda fase, os temas que tiveram eram temas que eu já trabalhava com isso.
E, e aí foi direcionar um estudo mais para a fase objetiva mesmo. Eu nunca fui tão bom na fase objetiva, né? E aí resolvi o que, que o pessoal está fazendo para ir bem na objetiva. É lei seca e questão. E aí todos os dias eu estava fazendo questão e estava lendo artigo de lei. E foi até uma surpresa para mim. Eu fiquei em primeiro lugar na prova objetiva, mas sinceramente não esperava, porque nunca tinha andado nem perto em concurso de ficar em primeiro lugar em prova objetiva. Mas eu acho que esse direcionamento ele funcionou. Como que foi a semana que antecedeu a prova? Teve algum preparo especial? A semana não, ela na verdade, como eu tinha pouco tempo para edital, todos esses dias antes da prova eu direcionei dessa forma. Questões e lei seca. Preparação especial acho que foi mais para a segunda fase, porque aí era algo que eu já não. Projeto de lei é algo que você não trabalha no dia a dia, você tem que aprender a fazer, o parecer. Então, essas questões mais formais. Entre a primeira e a segunda fase, eu tive essa preparação mais especial aí de saber, principalmente o formato de projeto de lei e parecer. E uma vez aprovado no Senado, como que a sua vida mudou? Como que foi vir para Brasília? E como que tem sido o dia a dia na nossa casa legislativa? É, a mudança maior para mim foi a questão da cidade mesmo, né? Eu estava morando em São Luís e aí você sente essa mudança de ares. Agora, no Senado, eu confesso, eu conto para todo mundo, eu sou realizado profissionalmente, eu gosto demais do ambiente de trabalho do Senado, gosto demais do que a gente faz. Todo dia é algo diferente. São várias demandas, mas não são demandas que tiram o teu sono, não são demandas que você está levando o trabalho para casa, que você está trabalhando em fim de semana. Não, é um trabalho que dá para você fazer bem, um trabalho interessante de se fazer. Você tá em comissões, você está em plenário quando precisa de você. Eu acho esse trabalho interessantíssimo. Eu virei suspeito para falar mesmo do Senado, porque eu sou uma pessoa realizada no que eu estou fazendo. Que maravilha! E sobre concurso, dedicação e realização, unindo tudo isso da sua trajetória, queria que você deixasse então um recado final para os concurseiros que estão nos assistindo, para que eles tenham motivação e continuem nessa luta e rumo à aprovação e ao concurso dos sonhos que os faça, os realize profissionalmente. Eu costumo dizer que eu nunca vi uma pessoa que se dedica integralmente a concurso e não desiste, eu nunca vi ela não ser aprovada, né? Ela não vai para o concurso dos sonhos dela, talvez, mas ela vai ser aprovada de alguma forma. Então, a mensagem que eu tenho a dizer continue se dedicando, aproveite as ferramentas que você tem à disposição, veja o que você tem mais familiaridade, se você prefere videoaulas, investe em videoaulas. Se você não tem muita paciência para videoaulas, mergulha no PDF. Não deixa de fazer questões, né? Faz questões todo dia, faz leitura de lei todo dia, tá? Que essa aprovação um dia vem. Se dedica, escolhe um concurso que você tenha mais familiaridade com as matérias, se dedica para aquele concurso que essa aprovação com certeza virá. E pessoal, antes de nos despedirmos aqui, o Lucas também é professor. Então conta um pouquinho pra gente, Lucas. Você é professor, quais as matérias e como a galera pode te procurar e te encontrar nas redes sociais. Eu sou professor de trabalho e processo do trabalho. Eu vou lançar em fevereiro um curso de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Estou trabalhando muito nessa área de jurisprudência que tanto ajuda advogado militante quanto ajuda quem está fazendo concurso nessa área. Meu Instagram é o @prof.lucas.castro. Tá? Eu estou sempre colocando decisões do Tribunal Superior do Trabalho lá, sempre falando de direito do trabalho, processo do trabalho.
umas pitadas de direito previdenciário, que a gente trabalha com isso no Senado também. Então, a gente está sempre falando dessas questões. Quem tiver interesse na área trabalhista pode seguir, que a gente está sempre falando desses temas por lá. Legal, muito obrigado, Lucas Castro, pela participação aqui no Tô no Senado. Muito obrigado, Sérgio. Foi um prazer conversar com você e com toda essa sua audiência qualificada. Boa tarde. Obrigado a você, concurseiro, concurseira, que assistiu a esse vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilha com seus amigos e se inscreva no Tô no Senado. Se você está precisando de material de qualidade, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, com o acesso com desconto exclusivo do Tô no Senado ao Gran Cursos. Lá no Gran Cursos você encontra materiais por disciplina, por localidade, por concurso dos seus sonhos. Vem aí MPU, vem aí SUSEP, vem aí CLDF, Câmara aqui do DF. Então fique ligado, bons estudos e até o próximo vídeo.